repercutiu na minha vida de uma maneira muito forte. Meu irmão tinha sido mandado, foi trocado por um embaixador, então foi mandado para o Chile. Então isso estava na minha vida. Então, trabalhar no Globo Repórter, sabendo que eu estou trabalhando para a TV Globo, e ao mesmo tempo criando uma situação totalmente especial para mim, e eu inventando na minha cabeça isso, entendeu? Por exemplo, não faço textos, com medo de ficar restrito ao Rio de Janeiro, entendeu? O que eu quero é poder viajar e fazer. Então, se eu fizer texto, eles vão me usar fazendo texto. Eu só vou ficar no Rio, né? Outra coisa é o seguinte, cada programa tem que ser diferente um do outro, porque a televisão é formato, né? Então, se eu conseguisse escapar do formato, isso tudo é uma paranoia criativa, entendeu? De você inventar uma situação para fugir do formato, da observação. E é interessante que isso tenha, na minha cabeça, é um espaço de tempo onde havia, de alguma forma, alguma liberdade de criação totalmente inusitada. Talvez gerada por um despreparo de quem comandava ou de uma paranoia criativa, entendeu? Não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, você acaba criando uma outra coisa. Aquele programa do Disco Voador, a mim me parece isso, porque eu sempre pensei que aquilo fosse uma coisa totalmente absurda para a compreensão do Globo Repórter. Porque quando eu dei a ideia de fazer um filme sobre aquilo ressoou como se eu tivesse tendo visões, entendeu? Como se eu estivesse me comunicando com seres estranhos, entendeu? E, a ponto de você passar eles te perguntarem sempre, virou uma piada, entendeu? De dizer assim, e aí, tem visto aqueles seres, né? Sabe, um tipo de coisa assim. Então, quando você começa a perceber, fala assim, bem, o que eu respondo numa situação dessa assim? Tudo em cima, sabe? Brincando, devolvendo para ele a pergunta que ele está me fazendo. Mas tudo isso é um cerco de censura, né? Eu entendia dessa maneira. E, no entanto, eu estava no meio da ditadura. Entendeu? Talvez o fato de estar no meio da ditadura me deixasse em estado de alerta, entendeu? E não foi só ali naquele programa do Disco Voador, não, pintou isso em várias situações. Essa do não querer fazer o texto, entendeu? Me criou uma facilidade, entendeu? De, em primeiro lugar, não... O texto na televisão, no caso do jornalismo, no tempo da ditadura, não sei agora, mas no tempo da ditadura, é que era o observado pela censura. A censura via o que estava sendo feito e censurava no texto. Ora, se você não tem texto, entendeu? Então fazer pelo flagrante, entendeu? Foi uma coisa que me ensinou. Eu nunca tinha feito documentário. Na televisão eu aprendi a fazer documentário ali. Então, como eu fazia em cima de coisas, atualidades, entendeu? Eu não precisava, eu fazia uma pesquisa em torno daquilo que eu ia filmar, entendeu? Mas eu ia para o flagrante, entendeu? Era sempre o flagrante. Isso me ensinava a entender o som direto. Eu estou falando nisso porque o Em Cima da Terra é muito isso também. Porque o Em Cima da Terra foi feito depois dessa minha experiência na televisão. Então, tem coisas no Em Cima da Terra que são pura e simplesmente a forma de falar, a compreensão que aquelas pessoas têm daquilo que elas estão vivendo. E depois, no meio do filme em diante, eu me refiro a um diário de filmagem e fico conceituando aquilo que eu estou fazendo, entendeu?
Mas eu aprendi a fazer aquele filme fazendo Globo Repórter. Mas, falta só uma curiosidade. General Shoa, ele era... Ele não era ridicularizado pelas Forças Armadas, ele tinha militares que pensavam como ele, ou era um lobo solitário ali? Porque, né, esse tema... O General Shoa, eu depois vim a saber de uma coisa que ele tinha participado. Eu me lembro que em Niterói, quando eu morava com meus pais em Niterói, meus pais eram meio espíritas. Meio espíritas, que eu digo, uma pessoa que topa ir naquela sessão espírita, tem uma coisa estranha que acontece ali. E eles contavam algumas coisas lá em casa. Então, eu ficava sempre de olho naquele negócio, era uma coisa que me fascinava. E o General Shoa participava de uma sessão de materialização. Lá na rua Doutor Celestino, em Niterói, ele participava de uma sessão de materialização. Então, tinha uma noiva que aparecia, entendeu? Que tinha uma coisa, tinha uma música estranha. E ele era um dos caras que estava lá. O meu General Shoa já estava nessa jogada. Então, ele era um cara que ele falava com o comandante da nave. Ele é que fala com os caras, entendeu? Então, se ele não fosse, a gente não sabia o que o comandante da nave estava falando. Porque tal sessões lá de Alexânia, que eles citam, era uma aparição de uma luz e tinha uma voz. E tinha um médium, que era um cara de Brasília, que recebia o cara. Era uma sessão de materialização, só que a luz falava com esse cara transmitia e o General Shoa conversava com ele. Tudo isso era um espetáculo para as pessoas. Eu, quando fui convidado a participar de uma sessão dessa, eu fui no Festival de Brasília, estava lá o Festival de Cinema, e me falaram, olha, vai ter esse negócio. Eu fui lá, vai rolar um negócio estranho, entendeu? Eu fui nessa intenção. Depois eu soube que o General Shoa, naquela sessão de materialização lá de Niterói, ele era o cara que falava com o espírito, quer dizer, ele continuava falando. Só que agora não era espírito, era comandante da nave. Você, entendeu? Sem criticar o General Shoa, mas o repertório dele era vasto e ia até outras galáxias. Todo militar tem uma tendência a ser conspirador, assim. Conspirações intergalácticas. Eu não sei, mas ele não era questionado dentro das Forças Armadas. Ele não era questionado, ele era um cara especial. Ele era um cara especial. E, por outro lado, era uma pessoa muito cordial, assim, sabe? Não era um bicho de sete cabeças. Então, eu achei ele simpaticíssimo. Tanto é que eu entendi. Na minha cabeça, ele virou o Hortelino troca-letra, entendeu? Eu olhava para ele e eu achava ele igual, o Hortelino. E tinha uma certa ingenuidade também, entendeu? O que eu estou aqui tentando deslocar uma coisa do meu aprendizado no Globo Repórter para aquilo que eu fiz no Em Cima da Terra, tem uma coisa. No Em Cima da Terra, eu estou fazendo um documentário que tem um olhar treinado, entendeu? Ele fazia o documentário, né? Então, no momento que eu vou fazer o filme, eu já não estou falando com aqueles cinegrafistas da TV Globo, entendeu? O cinegrafista da TV Globo, você, de alguma maneira, eu, no caso, eu dicava coisas para ele, entendeu? Eu estou vendo assim, eu estou vendo essa estátua, é isso, daí o cara vinha, aonde? Volta. Eu falei assim, essa estátua aqui, o Bruno Jorge, esse cara é um marciano, tá? Ele olhava para mim com a cara de que eu pensei, esse cara tá maluco, entendeu? Mas essa era a imagem que eu queria, o que eu queria era fabricar imagens, entendeu? No caso dele, entendeu? Não era assim. Ele tinha um feeling
daquilo, treinado a fazer isso, a olhar a realidade, entendeu? O que a gente tinha era o que eu acho que foi essa aproximação minha com ele permitiu que ele também entendesse de como eu entrava naquela realidade sem prever o que eu não tinha um plano, vou fazer assim, não. Eu entro enquanto está rolando, entendeu? Mas ele tinha uma agilidade de ver, entendeu? Esse filme tem muito olhar dele. E aí, Walter? Eu estou dando um dica aqui para ele começar a falar. Como que se deu? Porque foi um contexto diferente, né? Foi um contexto fora já de Globo Repórter. E aí, como é que foi esse encontro? E qual momento que... Não, aquilo ali foi o fez a seguinte, parceria? o BNDES, aquilo é BNH. 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 Solicitou, ofereceu a Embrafilme com a Embrafilme. Eles queriam um documentário sobre um projeto que eles estavam fazendo, que era aquele daquelas casas pré-moldadas e tudo, entendeu? Lá em Curitiba. Coab, não? Era um lançamento que eles estavam fazendo. E eu comecei então a fazer aqui no Rio, que não tinha nada a ver com aquilo, eu na favela da Maré, entendeu? No Vidigal, não tinha nada a ver, entendeu? O que eu queria era botar o pé na favela e entender, entendeu? Conversar com as pessoas também e entender. E aquela da Maré eu achei demais, porque a gente ainda pegou a maré com água, porque hoje em dia a gente olha a maré, é um território, né? Uma terra fixa. Era palafita mesmo. Antes era palafita, como a gente vê aqui. Então, mas quando eu fui para Curitiba, já existia as favelas, né? Eles estavam se preparando para criar alinhamentos, fazer ruas, né? Que é o que a gente filmou lá. Mas o filme, basicamente, ele surgiu ali, até o título do filme surgiu ali. Soluções de habitação espontânea. Soluções de habitação espontânea. Era um horror, porque a gente, para botar na tampa da lata, para mandar para o laboratório... Soluções de habitação... Soluções de habitação espontânea. Aí você, pô, que título horroroso, porque era o nome do convênio. Aí a gente escrevia na tampa da lata, soluções. Para diminuir o tamanho. O título do filme nasceu, a gente chegou em Curitiba, a gente chegou e fomos de noite ali, tem aquela rua... Das Flores. Das Flores, chama aquilo? Das Flores, eu acho. Que Só de pedestre. Só de pedestre. É isso. Estou bom de memória, hein? Lembrei disso agora. Não, mas tem um apelido que é mais conhecido do que Rua das Flores. Eu acho que estou enganado. Como se fosse assim um local público, entendeu? É a primeira rua. Sabe, onde se discute os assuntos da cidade. Tem um nome que define isso. A gente foi lá de noite, entendeu? Nesse lugar, logo que a gente chegou, e a gente estava num bar comendo alguma coisa, entendeu? E apareceu um garoto de rua, entendeu? Querendo engraxar sapato, entendeu? Muito desenvolto, assim, interessante, garoto, esperto. E no final do papo dele, tá? Ele já estava indo embora, eu falei assim, onde é que você mora? Porque a gente ia filmar, pode ser que... Ele falou assim, por aí, em cima da terra, embaixo do céu. Entendeu? Eu fui comentar com eles, quando eu vi, cadê o garoto? O garoto sumiu. Entendeu? O garoto sumiu. Não, mas aí você falou na hora, falou assim, tá aí o título. Aí era o título do filme, pô, cadê o garoto? Cadê o garoto sumiu? Eu não vi mais. Nossa, para dar o título embora. Agora teve uma outra coisa curiosa dele, é que a gente cabeludo, na época, ele perguntou se a gente era uma banda de rock. Eu lembro disso. Vocês são uma banda de rock e tal. Garoto muito esperto. Rock cinema. Mas o fazer documentário é interessante, porque há uma visão do que seja fazer um documentário muito particular. A primeira pessoa que
eu tive a noção de que tinha entendido o que era o documentário foi um cineasta americano chamado Robert Flaherty. Esse Robert Flaherty, ele de posse de uma câmera, eu acho que em 16mm, acho que em 16mm, ele filmou um documentário chamado Nanuq do Norte. Nanuq era um esquimó. Então, e aquilo fez... Ele pôde registrar coisas que eram totalmente desconhecidas para as pessoas. As pessoas ficaram fascinadas, mas acharam o filme assim precário, entendeu? Muito amador. Financiaram ele, então falaram assim, vamos passar limpo esse filme? Vai lá e faz. Bem, o que tinha acontecido com ele? Ele tinha tomado conhecimento daquela realidade, ele viu que aquela maneira como ele mostrou tinha agradado as pessoas a ponto de surgirem uns financiadores para o projeto definitivo do filme. Então aquilo se vê como uma pesquisa para ele. Ele, quando voltou para filmar, ele tinha um roteiro já na cabeça dele. Então ele queria que o cara que fizesse aquele plano agora para ele poder filmar. Ele repetiu o filme, não era o mesmo filme. Não era tão espontâneo quanto aquele que ele fez. Mas atores, né? O cara tinha virado ator, né? Os personagens tinham virado atores. Então isso entre os documentaristas era tido como uma coisa meio falsa, entendeu? O que eu acho uma teoria lá da cabeça deles, entendeu? Mas isso foi confirmado num outro filme, que é até bem melhor do que o Nanuq, que é um filme que ele fez chamado Na Ilha de Arã, um arquipélago em torno de Arã, que chama O Homem de Arã. Ele foi para esse local e ele levou 1 ano vivendo no meio daquelas pessoas e ele aprendeu o que era aquela vida, entendeu? E aí ele conseguiu um financiamento, levou algum tempo, né? Conseguiu um financiamento para fazer o filme, voltou com uma equipe e reproduziu aquilo que ele tinha observado. Então, isso é um conceito de documentário. Você estuda aquela situação, aí você vai programado para fazer determinadas coisas, né? E aquilo, o significado dessa programação é que você, na verdade, você criou um roteiro na tua cabeça. E um roteiro mesmo, vou fazer tal coisa, assim. Você conceitua aquilo que você quer dizer, né? A capacidade de ser surpreendido existiu no momento da pesquisa, não na hora que você filmou. Esse filme que ele fez era um filme que tinha ainda uma tecnologia de filme sonoro muito inicial, entendeu? Ele foi bem no início do cinema falado. Então, o falado aí é um registro daquela sonoridade, das pessoas falando, batendo, pá, né? O registro daquela sonoridade. Mas não era uma estética vinda do som. Ora, do após-guerra para cá, entendeu? Na própria guerra, a gente aprendeu a ouvir o som daquilo que está acontecendo, entendeu? Então, o documentário mudou. O documentário não é só o que você captava, flagrava como imagem. Ele é também aquilo que você flagrava do som. Então, há um olhar e um ouvir no documentário que é muito rico, né? Então, essa visão... Só para complementar isso, é bom você dizer com esse seu raciocínio que o som era separado. Sim. Né? O som era separado, você partia o som e partia a imagem. Né? Hoje é junto, tá vendo? Tudo junto aí. Bem, agora eles casaram para sempre. É o tamanho das coisas, né? Então, antes era um equipamento de uma coisa e um equipamento de outra. Um técnico que operava... Sim, mas depois na edição... O raciocínio do som que ele está dizendo... Na edição você sincronizava, né? Ou você inventava situações, né?
né, dependendo do interesse dramatúrgico que você colocasse. Então, o cara está aqui fazendo uma casa, então tem um som, pá, 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 e o cara tem um close agora, ele vai botar aquele som do pá, 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 entendeu? Na cara daquele homem que está trabalhando, né? A gente vai ver isso. Tem um filme do Geraldo Sarno, que é só o cara batendo. Eu acho a coisa mais incrível que eu vi do Geraldo. É um homem que está batendo assim, né? Não sei qual é o nome desse filme, mas é impressionante isso. Pá, pá, e aquela sonoridade, ele vai aproximando do rosto do cara, o Geraldo. E a gente vai vendo a intensidade daquele trabalho no rosto daquele homem. É diferente daquilo que você viu, assim, ao vivo, na hora. Entendeu? Não, porque agora tem um movimento que vai até lá, tem aquela intensidade, tem uma construção, né? Mas eu acho que o documentário, na minha cabeça, eu vou aqui fazer uma comparação com coisas que eu, por exemplo, eu não é uma objeção, entendeu? Mas é eu tenho uma visão daquilo que o Coutinho fez, entendeu? Eu acho que o Coutinho é muito submetido à sua própria visão do seu roteiro, entendeu? Poucas vezes, fora o Cabra Marcado, mas que ele também sabe onde é que ele vai fazer, entendeu? Ele sabe. Porque ele chegou no Cabra Marcado depois de fazer várias incursões naquele território, entendeu? Via Globo Repórter, que ele foi trabalhar no Globo Repórter, havia essa intenção dentro dele de voltar ali, e o Paulo Gil, que era o diretor do programa, também um documentarista, mandava o Coutinho continuamente para lá, entendeu? Não à toa, porque o Coutinho foi fazendo uma investigação em torno daquela geografia ali, entendeu? Ele localizou onde é que estava fulano, não sei o quê, ele foi fazendo uma pesquisa. O que a minha maneira de perceber era outra, porque eu era atirado na realidade. Porque era um programa de atualidade, eu tinha que fazer, no impulso, entendeu? Então eu era levado aquilo no improviso daquilo. Entendeu? Então, muitas vezes eu era surpreendido pelo filme. Eu estava fazendo uma coisa, pensando que eu estava fazendo, daqui a pouco aparecia uma coisa que era muito mais interessante. Eu estou filmando lá o Em Cima da Terra, de repente tem uma mulher que vem reclamar, entendeu? Uma coisa, e se surgiu contra a outra que tinha ganho uma parte do terreno, que ela achava que devia ser menor do que ou maior do que o dela, e ela feriu a mulher. Né? Alguma coisa aconteceu ali que saiu sangue ali naquela briga. Ela botou uma gilete, sei lá, assim, ela fez alguma coisa. Então, aquele acontecimento a gente não estava preparado para ver. Né? De repente apareceu e aquilo virou uma sequência dentro do filme que está falando de um movimento que está acontecendo entre eles, onde a disputa de território começou a se estabelecer. Quem tem vantagem daquela esquina que eu vou ficar onde apareceram os conflitos, as diferenças entre eles. A gente tinha feito aqui no Vidigal, entendeu? Toda aquela construção onde todos participam, né? E lá não havia isso, eles não tinham nem a notícia que seria possível, né, conjugar os esforços em torno de uma coisa só. Né? O mutirão era uma coisa meio... A captação das imagens assim, era feita no mesmo dia, assim, são 3 grupos distintos, né? Mas era só num dia para o Vidigal, aí no outro você fez... Não, aí a gente foi somando, fizemos várias coisas do Vidigal, fizemos alguns lá na Maré, entendeu? 2 ou 3 dias, entendeu? Aquilo devemos ter levado umas 2 semanas, uns 15 dias, fazendo o Em Cima da Terra. Porque a gente viajou, né? Foi para outros lugares. Uma pergunta em relação ao processo. No caso do Globo Repórter, não, era muito imediato. Sobre o processo do Em Cima da Terra e Embaixo do Céu, você
vocês tiveram total liberdade criativa. Então, a metragem, o tamanho, vocês que sugeriram ou tinham combinado, tem que ter essa duração? Isso teve a ver com a escolha dos personagens que foram cruzando? Não, Como é que o filme ficou? total liberdade. O documentário foi produzido pela Embrafilme, não houve intervenção nenhuma, a não ser o desejo, entendeu, do BNH de ter um filme sobre aquele tema, né, da habitação espontânea, tá? E quando o filme foi acabado, com o interesse, o esforço de todo mundo que participou, o filme foi vetado pelo BNH. Foi vetado. E o Maurício Roberto, que era o diretor do BNH, queria liquidar com o filme. Destruir o filme. Mas por que, Betão? Aí o Tininho, sei lá, porque ele era o Maurício Roberto, ele queria Você nunca soube, por que, Não, Betão? nem me interessei. Porque Digamos que tivesse fugido, a gente subverteu o tema, né? O tema era exatamente o que o BNH fazia. A coisa alinhada, que rachava depois. Então o filme é crítico em relação àquilo. O filme é crítico. Mas aí o Tininho, que era o produtor do filme, entendeu? O funcionário da Embrafilme, pegou o filme e mandou para o CCBB. O filme foi salvo pelo prêmio que ganhou, da Margarida de Prata. Então aquilo virou uma bomba para eles. Como agora se destruiu o filme? Porque a intenção deles era... Falaram pro Calil, vamos destruir. Não, esse filme não queremos não, vamos destruir o filme. Mania de destruir as coisas. É. Mas o Valtinho tá com essa coisa da câmera, né? Que vê as coisas, que olha para as coisas e tal. Na verdade, havia ali naquele... Primeiro que quando é 81, é isso? 81. Se eu era se eu sou inexperiente hoje, tu imagina em 81. E eu ia filmar com o Valtinho, que, né, um dos ícones do cinema e tal. Então havia um certo cuidado e um certo receio, né? Só que, paralelo a isso, nesse momento, eu trabalhava para a Embrafilme e a gente filmava 25 latas por semana, porque fazíamos um programa para passar na TVE produzido pela Embrafilme, só que com película. Então eram 25 latas por semana e eu filmava todos os dias. Então essas coisas que fazem hoje entrevista com o diretor, filmagem, set de filmagem e tal, a gente é pioneiro nisso nesse momento. Não existia isso. E o programa ia para o ar uma vez por semana na Cinemateca. Desculpa, na TVE. O programa chamava, inclusive, Cinemateca, por isso que eu falei Cinemateca. Então, eu tinha, assim, um pouco na cabeça, começava a rodar um plano, 2, 3 e tal. Se eu rodasse 3, 4 planos naquele chassi, em 10 minutos, eu tinha noção de o quanto eu estava perto do final do rolo. Diferente disso aí que não tem fim, deixa ali. Não é isso? Esse caráter de você saber o tempo das coisas, né? E saber que enquanto aquilo está rodando, você escutando aquilo, você mais do que escuta, você sente, porque você está agarrado com ela, com a câmera. Então você sente, há uma necessidade de que aquela posição que você está com a câmera é a posição, é o espectador ideal. É a posição ideal, né? É numa briga ali, qual é a posição ideal daquela briga? Como é que... Então, eu vou chamar de esperteza, ou pelo menos ligado, plugado naquela... É a noção de que você... Aquilo vai acabar o filme vai acabar. Então, se aquilo saturou, você corta para fazer outra coisa que reconstrua de novo um outro tempo. Eu estou falando isso para dizer como é diferente filmar hoje em dia. Né? Quando o Walter queria filmar uma casa sendo construída, por exemplo, tinha na cabeça dele uma ideia de planos, de coisas de uma casa que vai sendo construída, na cabeça dele tinha
alguma coisa para ser narrado dentro daquilo. Como é que faz hoje? Hoje você chega diante de uma casa construída e filma de tudo que é lugar, liga. No tempo que tinha VT, dizia assim, roda VT. Né? Então você roda. Aí depois, você vai lá para uma sala de montagem, tem um assistente aloprada que faz um negócio chamado decupagem. A decupagem é feita antes, agora a decupagem é feita depois. Né? Aí você faz tudo, levanta tudo que você fez e vai encontrar dentro daquilo, na montagem, aquilo que você deveria ter, o desejo que você... Porque o prazer de filmar vem o desejo do que você está querendo diante do objeto que você está filmando. Isso é que é o barato de filmar. Quer dizer, para mim, eu acho que se tirar isso de mim, para que eu vou filmar? Se não for pelo desejo daquilo que eu imagino. Você já tinha filmado com o seu irmão? Tinha. Não. Tinha. Ali, nesse momento, eu tive a sorte de estar no lugar que eu fiz um filme por estar naquele lugar com você, com o Escorel e com o Glauber. Eu fiz 3 filmes com 3 monstros sagrados do cinema brasileiro. E sem saber. Agora, ao mesmo tempo, a responsabilidade de você medir a luz. Você não liga essa porcaria dessa coisa. Você tem que medir a luz, você tem que procurar a posição do sol que seja favorável àquilo que ele está pensando, aquilo que ele está querendo. É uma junção de coisas, né? Então, eu já tinha filmado com meu irmão naquele momento. Mas é curioso como essa coisa da técnica, porque também eu levei um tempão. Quando eu comecei a entender, não é que eu aprendi, eu comecei a entender o que era técnica, eu abandonei. Porque eu comecei a ver que não era ela que tinha que mandar em mim. Era uma outra coisa, que é a linguagem. A técnica é uma ferramenta. É uma ferramenta em que, se você não tiver cuidado, ela atrapalha você. Vira exibicionismo, né? O camarada fica botando a vaidade dele. Exatamente. Na frente de tudo, né? Vou fazer o meu plano aqui. Eu tenho uma marcenaria, né? Eu gosto de fazer coisa com madeira. E eu fui fazer um curso de madeira. Eu fui para lá porque achei que eu ia fazer um banco, uma cadeira. Não, primeira aula, foram as 3 primeiras aulas de marcenaria, você tem que aprender, um japonês também, né? Você tem que aprender a afiar a ferramenta. Porque você só vai entender por que aquela ferramenta corta daquele jeito, ou serra daquele jeito, se você afiou a ferramenta. Você mesmo afiou. Certo? Quando você acaba um trabalho, a ferramenta está cega, porque você utilizou. Então, a fotografia, eu falo sempre, antes de filmar, tenta aprender a olhar. Tenta aprender a afinar a ferramenta, né, para olhar. Então, acho que essa prática que eu tinha de fazer 25 latas por semana, na Embrafilme, eu lembro que a gente começou a filmar, ia botando na lata naquele corredor do SRTV, foi botando ali, chegou no teto. Essas latas estão até hoje no CTAV e na Cinemateca Brasileira. Tem entrevista com... Então o Valtinho me pega no meio disso, eu descobrindo como é que filmava. Mas eu descobrindo como é que filmava, mas eu tinha uma prática diária, de filmar diariamente. Não, e tinha uma coisa que acontecia comigo, né? Agora você está falando disso, de você identificar a tua parceria comigo. Quem é esse cara, o Walter, que está ali, esse outro Walter que está ali vendo aquilo? Tinha um cachorro que estava fuçando a terra. Estava fuçando a terra. Como é o nome daquele assistente teu? Tucker. Tucker.
Esse cara era uma figura estranha. Então, de repente, eu estou filmando tudo e falei para ele, não, vai até aqui, tem o cachorro aqui. Aí vai até o cachorro, vai até, e o cachorro estava fuçando. Falei, pô, o cachorro era feito o favelado que está construindo a casa. Ele está fuçando a terra. Falei assim, vai até ali. Aí o cara falou para você assim, pô, peraí, mas e o foco, irmão, não sei o que. Aí você falou assim, para aí, pô, deixa ele pensar. Você falou isso, eu ouvi você falar, cara. Ele estava naquele momento, era totalmente cúmplice daquele desejo do plano, né? Tem outra, eu me lembro desse disso. filme, aquela coisa da lata, coisa da lata, isso eu levei até as últimas consequências, até hoje trabalho assim. Ele queria que eu fosse seguindo as latas, assim, eu me lembro nitidamente disso. Tem coisa que marca em você, né? Tem coisa que você esquece. Ele queria que eu seguisse as latas, para você ver que aquilo era um encaixe de uma na outra, e fazendo a telha e tal. Então ele queria que eu fosse abrindo aquilo, para depois ver o desenho geral daquela mancha, né? Aquele mosaico E eu fui, e ele não ficou satisfeito e tal. E aí eu fui de novo, porque também não estou me desculpando, mas não existia ainda, era tripé mecânico. Um tripé mecânico era um inferno, porque não é uma força, não é um mecanismo que você empurra, fluido, né? Era um inferno. E eu não estava conseguindo. Aí ele falou assim, pensa numa música. Claro. Pensa numa música. Imagina que você está ouvindo uma música e eu enfim. E saiu. Tá no filme isso. E eu aprendi isso. Essa coisa. Você sabe que comigo sempre acontece isso, eu sempre penso. Eu acho até que eu deveria ter sido um músico, entendeu? Mas é um desvio inicial meu que eu fui parar no cinema, porque aquilo ficou impedido para mim, mas eu o tempo inteiro fico com a música na cabeça. Eu estou filmando, tem que ter... Por exemplo, a mulher está falando do marido dela. Eu adoro aquele plano. Ela está falando no meio daquelas latas todas. Ela é nada, ela é um 3x4 lá embaixo, entendeu? Aí tinha que fazer uma lenta, zoom, até chegar lá. E eu, cá na minha cabeça, ela está falando de um lugar que tem um circo, que os filhos, eu já sabia da história dela. Eu fiquei dizendo assim, e fala do circo. Então eu fico para ela contar a história toda. Porque ela já tinha me contado a história. Ela só dizia assim, para a gente ir junto. Mas junto de quê? Tem que dizer. Né? Aí e na minha cabeça aquilo virou Você vê que a música é como se fosse um realejo. Eu, na minha cabeça, eu achei que, não, eu estou indo para o circo, entendeu? Estou chegando lá nela. Tem um sonho no meio daquilo, né? Aquilo é a música. É a música. Isso o tempo inteiro acontece comigo. Esse plano do Zumba e o plano de uma criança brincando com dois balões. 2 balões, é linda. É de chorar aquilo, né? É de chorar no meio daquilo. Porque isso me remete ao primeiro filme que eu vi na vida, que foi o The Red Balloon. Que é um menino que é conquistado por um balão e fica com um balão e tal. E tem um momento do filme que ele indo para a escola com um balão vermelho, ele vê uma menina com um balão azul. Com um balão azul. E o balão se identifica com o balão azul, vermelho. Volta, fica... Né? E eu fiz um troço lá na TV Globo, e aí eu pedi para ter uma criança com um balão vermelho. Ninguém entendeu porra nenhuma. Eu disse, não, deixa meu balão aí. Mas era um prazer de citar isso para dentro de mim mesmo. Ninguém sabe disso, nem na TV Globo, nem 20 milhões de pessoas que viram isso no dia que foi pro ar, entendeu? Mas porque aquilo me seduz porque aí tem o seguinte, tem a coisa do fotógrafo paralelo que eu sou, né? Eu sou fotógrafo, né?
ninguém tem uma foto de você levando o Chateaubriand pela Paulista. Ele tirou essa foto. Que a gente fez prática, um documentário sobre o Chateaubriand. Um documentário, uma série. Aliás, essa série a gente não consegue passar aqui pra gente ver. Ah, pode, claro. Eu tenho. O Cavi já assumiu. O Cavi voltará com um sim. Essa ninguém Você nem viu. ouviu. Essa aqui ninguém viu, essa série. Nem nunca ouvi falar. Fala mais qual série é essa? Chama Chateau, o Rei do Brasil. Que o Fernando Moraes fez um livro. Né? Sim, o livro é até E a gente filmou esse livro, quer dizer, isso é o Ele dá uma argumento. entrevista, inclusive. E ele deu uma entrevista. Mas aí eu saio filmando a vida do Chateau, Isso foi né? quando? Como um documentário. Isso foi quando esse Chateau? Eu acho que foi em 95. Porque Foi- eu tinha operado a coluna e foi em 95. Por aí, é. Porque tem um filme ficção, né? Esse livro. É, o- Tem. Não, Demorado. depois. Esse filme foi o início daquele Você ia dirigir esse filme? daquele surto Você não foi do... convidado para dirigir esse filme? Não é porque eu me desentendi muito com ele, entendeu? Porque eu acabei xingando ele em Mas ele público. não tinha te convidado, não, Guilherme? Não, ele... Pode ser que houvesse essa intenção, ele nunca me falou, não. Mas a verdade é que, a um determinado momento, ele não sabia direito o que ele tinha na mão, entendeu? Que era muito rico aquele material. Muito rico. E ao mesmo tempo, ele estava duro, o Guilherme, ele estava duro e ele vinha conversar com o pessoal do GNT. Quando ele voltava com umas ordens totalmente descabidas, entendeu? E coisas que eu estava pedindo eu não estava conseguindo, coisas que eram, sabe, tinha que ter. E ele vinha sempre com coisas absurdas, entendeu? E aí um dia eu tive um desentendimento com ele. Ele não gostou. Nem eu gostei, mas eu tive que ter o desentendimento. Então, ele ficou meio... Depois, quando ele viu o filme, ele gostou, mas... Inclusive, quando ele parou o filme, ele um dia me chamou para ver o filme que ele tinha feito. Falei assim, me diga, eu estou agora com esse nó aqui, tenho que resolver. O que você acha que eu deveria fazer? Ele veio me consultar para ver aquilo, entendeu? Eu fiquei vendo aquilo ali. Eu acho que eu dei alguma opinião, não sei. Não sei. Mas o filme dele, eu acho que é o maior trailer que eu vi no cinema em todo o tempo. Porque é enorme o trailer. Né? Dura 1h e tanto. Mas o filme sobre Chateaubriand só podia ser uma série, porque é uma vida extraordinária. Às vezes não tem a menor noção do que aquele homem poderia produzir. É impressionante o que o Chateau fez. A gente não tem a menor noção. E no filme que a gente fez, eu fiquei com aquele cara na cabeça. Eu falei assim, pô, tudo que a gente pode fazer com esse cara. Ele fez. Ele sonhou o Brasil de uma maneira que eu não conheço outro cara que tenha sonhado como ele. Num momento de transição para o moderno, né? Porque ele vai pegar o avião, ele vai pegar a televisão, ele vai pegar tudo isso, rádio, tudo isso. O moderno, né? Aviação comercial no Brasil, pô, aquele cara tem uma mão ali em cima. Ele montou uma série de aeroclubes no Brasil inteiro. Os aeroportos que existem no Brasil, ele achava que não existe esse negócio de estrada, tem que ser tudo por avião. Então ele saiu montando aeroclubes pelo Brasil. Olha que cabeça incrível. Temos aqui a Faísca, então, para um próximo encontro, né? Exibir essa série. Eu acho interessante esse. Até porque eu lembro pouco. Foram quantos episódios? 4. Não, que 4, cara. Filho. Que nada. O episódio montado são uns 7 ou 8. Não, mas não são 4. Foram 4 pro ar? Não, me lembro foi a série toda, pô. Eu não me lembro. Foi a série toda pelo GNT. Queria Eu ver. tenho isso em casa até.
Vamos Episódios de revê-lo, 1 hora? vamos Episódios de 1 revê-lo. hora ou de meia hora? São programas de televisão, uns 35 minutos cada um. No máximo 40. Um filme de 4 E horas. entendendo que tem um intervalo, os intervalos, tem programa de Dá televisão. pra gente fazer Dá pra pelo ver de menos 2 em 2. 2 sessões, né? Ou pelo menos o outro lá, para ter uma ideia, não ficar vendo. Temos Chato. entre nós a faísca, então, para próximos encontros. Mas é interessante. Vocês, alguém tem alguma questão, alguma curiosidade para trazer também? Eu queria perguntar você estava falando do documentário, de roteiro, as entrevistas, assim, como vocês chegam nos personagens, no caso do segundo filme, né? São personagens muito interessantes, assim. A do outro filme que eu fiz do Disco Voador? Não, o segundo, segundo, das moradias. Ah, tá. Porque tem personagens muito interessantes. Como vocês chegam nesses personagens Ah, no roteiro? isso é a vida, o acaso. Você vai, né? Ninguém me disse assim, procure fulano de tal, no casebre e tal. Você vai lá. Não, você fica conhecendo as pessoas. É o risco da vida. Isso, Era isso, né? entendeu? Isso é uma coisa que eu aprendi no Globo Repórter, exatamente isso. Se eu não tivesse feito o Globo Repórter, eu não conseguiria fazer a Lira do Delírio. Jamais. Sabe, de estar tão disponível para chegar no acaso, sabe? Eu não conseguiria, porque eu tinha uma visão de cinema, entendeu? Ah, cinema é assim, se faz dessa maneira. Não, eu aprendi cinema vendo filme. Então, e o Globo Repórter desamarrou aquilo dentro de mim, entendeu? Porque você ia para a realidade, tinha que voltar. Em um mês tinha que fazer o filme. Um mês. Né? Fazer uma mini pesquisa, ir lá, filmar, montar e botar, né? E botar aquilo no VT. Né? Em um mês. Todo mês tinha um filme para entregar. Né? Então essa chance de poder fazer um filme e não levar aquele fardo, entendeu, pro resto da tua vida, porque fica aquela coisa, a minha obra, estou aqui carregando nos ombros, aquele peso horroroso. Não, já era. Você entregou, na semana seguinte já tem um outro filme para fazer, entendeu? Se ficou uma merda, ninguém vai falar. Se ficar muito bom, também ninguém fala nada, entendeu? Então tem uma disponibilidade Você confiável, de Por chegar nas É. coisas. Por alto, quantos foram? Tem uma ideia? Globo Repórteres. Eu fiz uns 80. Nossa, Em 10 anos. 80 Não, 8 anos que eu fiquei lá. 7 anos e meio. Bom, por ano. Começou eu em que fiz ano? uns 80 filmes lá para ele. Você começou em que ano lá? 74? Não, 72. 71, 72. O primeiro que eu fiz não era um Globo Repórter, era um Globo Shell especial, que chamava. Era um programa. Que foi a origem do Globo Repórter. Né? E eu fiz um sobre arquitetura. Esse do Alienígena tem mais um, né? Hein? Esse que você apresentou o primeiro filme tem mais um, né? Ah, tem. Uma sequência. Chama A Ameaça do Espaço. Então isso aí, interessante. Que ele também viu. Pra gente, Que ele também viu quando criança. É. Ameaça do espaço, né? Faça esse, Que tem uma história Participa com o general. sensacional que você falou de fora, né? Você compartilhou de fora, acho que a galera vai gostar de ouvir. Esse complemento. Ah, não, esse aí é o seguinte, que tem um cara que ele foi abduzido, entendeu? E levado para uma nave, entendeu? E chegou lá, ele... que aliás é contado aí. Ele transou com uma eteia. Né? E a maior foi o seguinte, os detalhes dessa transação eu achei tão exótica, porque eu perguntei, ele falou assim, vem aqui, mas como era exatamente o local onde houve o ato final? Entendeu? Você que tinha um sofá que tinha um braço no meio. Eu falei assim, porra, isso tinha que ser em Marte, né? Para botar um braço exatamente no meio do sofá, pô, podia deixar pelo menos um pouquinho mais de espaço. Né?
E aí o cara falou, pois é, mas era assim. Não sei. Bem, o cara que estava, ele ficou apaixonado pela Eteia. Entendeu? Eu acho que isso tem um filme aí. Ele ficou apaixonado. Então ele sabia, ele ia todo ano, quando tinha aquela época do ano em que ele teve ele foi abduzido, ele ia para aquele mesmo local, ficava olhando para cima, esperando ela voltar, entendeu? Para ser abduzido de novo. Ele gostou, né? Então, ele ficou à disposição. Aí eu falei para ele, falei assim, vem aqui, mas... Porque ele era casado, cara. Então eu falei para ele, vem aqui, dá para eu ter uma entrevista com você, sua mulher? Tá lá. Ele falou, minha mulher não sabe não, hein? Não sabe não. Entendeu? Aí, claramente, tinha uma cena de ciúme interno com a Eteia. Era um triângulo intergaláctico. Uma coisa tão engraçada. E ele morria de amores por aquela pessoa, entendeu? Que ele colocou como sendo um objetivo. Filme sobre isso, você. Não ficção. Eu acho que dá um filme isso. Ótima essa história. Não, ele e aquela idealização daquela mulher que ele viu. Pô, mulher verde, inclusive. Era verde. Os pelos ruivos também. Vermelho. Vermelho, não tinha? Não, vermelho. Era vermelha a mulher. Os pelos. Temos Os mais algum- pelos vermelhos. Isso. Os vermelhos. Temos algum comentário, alguma questão, alguma dúvida? Eu vou só fazer uma observação que os dois, Walter, que estão aí, durante aquele filme Embaixo da Terra, num momento tem uma imagem quase Em assim, cima Terence da terra. Davis, que é uma janela, que a cortina fica A voando. cortina voando, né? Assim, é bem bonito o plano e quase contrasta um pouco com a dureza, né? E assim, foi você ou foi você? Vocês não vão lembrar? Apontar Não, dedos. foi o vento. Foi o vento. Respondeu bem. O vento bateu naquilo e aquilo tinha um significado de uma beleza enorme, numa coisa meio precária, mas a beleza persiste. É isso. Né? Ela fica. Eu achei lindo aquilo. Lindo, isso que eu tô falando. Eu fiquei prestando atenção. Durou uns bons segundos essa cena. Não, demora um Imagens tempo, é muito feito o bonitas. balão da menina. Investigando. Da criança subindo também, aquela menina, né? Aquele lugar da casa, aquilo ali é uma coisa que eu não vou entrar em detalhes, ficar esmiuçando coisa. Não, o cara, o dono daquela casa, ele foi ao Museu de Arte Moderna, entendeu? E ele viu aquela escada maravilhosa que tem ali, entendeu? No prédio onde tem as exposições, onde tinha, não sei se não tem, enfim, mas e tem aquela escada em espiral assim, né? Ele viu aquilo, entendeu? Ele, morador do Vidigal, ele viu. Aí ele resolveu fazer uma para ele. Você não viu aquela escada assim toda? Ele bolou aquilo. Ele arranjou uma maneira de reproduzir. E é um desafio a compreensão espacial e do ponto de vista físico, porque aquilo, como é que aquilo está de pé, né? Incrível. Como é que aquilo, porque a sustentação do centro daquilo não é o batente, que o batente ele tá no conjunto do concreto. Então, o que é que sustenta aquilo? Que ficou Tem uns ferros assim que um saem. negócio dessa largura, assim. É porque eu não tenho mais tempo, mas eu tinha uma ideia de sair fotografando por esses lugares as soluções de escadas que eles Incrível, inventam. incrível. É inacreditável, inacreditável. Então, E seria um eu bom acho repórter. lindo aquilo. Seria um bom A repórter. menina desce aquilo, vai até lá, levanta uma tampa Isso. e aí você descobre que ela sai, aquilo é como se fosse uma cisterna. Ela sai de dentro da casa para fora pelo teto da casa, pela laje e né, é uma outra geografia. É impressionante aquilo. E Não, funciona. demais, claro. E ela começa a subir, o início que ela começa a subir, ela sobe meio de lado, porque o degrau é dessa altura, né? Ela não sobe de frente. Ele não só é largo, ele é alto, como ele é estreito na largura. Então ela sobe meio de lado, depois é que ela apruma.
Se você observar, tem isso. Ou seja, é um desafio a compreensão. Imagina o Corbusier vendo a escada daquela. Que bom que vocês captaram, né? Que bonito que vocês fizeram essa música. Mas Seria- eu acho que é isso que faz o documentário. O documentário é fazer uma casa de lata. O documentário, para mim, é fazer uma casa de lata. São essas É você coisas. descobrir. É. Ele é uma descoberta. Eu acho que quando você vai com tudo pronto no papel, você faz aquilo que o Fahert fez. Você já sabia o que você ia fazer, entendeu? Você vai lá e confirma. É como se fosse fazer um filme de ficção, né? Você sabe, você antevê a realidade. Hoje em dia você é surpreendido por ela, né? Ela te dá isso. Isso não começou só assim, previsto dentro de uma regra cinematográfica, né? Isso começou com a guerra, né? Os caras que foram filmar a guerra, eles se depararam com o acaso, né? O que pode acontecer. E eles tinham câmera e som na câmera. Os caras que filmaram a guerra, eles não tinham um cara com Nagra atrás, não existia isso. Era tudo junto, entendeu? E gravava num stripe, assim, né? Era tudo gravado. Magna Stripe, né? Então, esse cinema que vem daí, ele se apropria do acaso. Isso mudou o cinema. O cinema, inclusive, está mudando cada vez mais. Né? Hoje em dia, a gente pega os filmes do Ken Loach, né? Ele está fazendo filmes de ficção como se fosse um documentário, ou vice-versa. Né? Isso aqui também, né? Cada vez mais. Isso aí. O novo vencedor de Cannes é um cara que já fez 2 longas com celular. Sean Baker. É. Já fez 2 filmes de longa-metragem com celular. O próprio Godard chegou a filmar com celular também, explorando. É uma boa coisa isso, né? Meio desafiadora. Walter, ainda tem alguma temática que você gostaria de produzir, algum filme ou película? Qual seria o assunto do momento para você gravar? Para mim, do momento, pô, tanta coisa. Tanta coisa. Digamos que um Globo Não Repórter- tem nenhuma obsessão. Digamos que algum documentário desse estilo, desse formato, um tema que te interessaria hoje? Fazer esse mergulho. Olha, a gente citou aqui por exemplo, o cara que é apaixonado por uma eteia, eu acho uma coisa linda. Porque é uma coisa extremamente... Que ele inventou, né? Que ele inventou. Deixa pra ele. Que existe para ele, mas é o suficiente, pô. E é bonito, porque é uma história de amor. Né? E com um triângulo. E eu imagino a mulher dele, sabe, ciumada, entendeu? Vendo ele ir lá para aquele local onde ele encontrou com ela, entendeu? Talvez também ruiva, né? Quem sabe? Não. Preta, uma mulher preta. Né? Para poder ter acesso aos financiamentos de hoje em dia. Não, mas está acontecendo isso. Quais imagens hoje te chamam a atenção e você gostaria de registrar, ou em fotografia, ou também, independente de uma montagem de um filme, né? Trabalha muito com imagem, com movimento. Qual seria assim, o tema hoje escolhido para você, especialmente? Já estou com sono. A próxima? A próxima que eu for fazer. Boa resposta. Porque, sabe por quê? Há uma tendência nossa, em geral, de achar que você chegou num lugar de experiência, né? Que você tem experiência, que você foi vivendo e você tem experiência. Eu estou com o Pedro Nava, eu acho que a experiência é um farol ligado para trás. O que eu vou fazer, o próximo, eu não sei o que é. Portanto, é a melhor coisa porque eu não sei ainda. Depois que eu fizer, aí eu vou descobrir o que é. Já passou, então vem o próximo. Está preso Não isso. é um sofismo que eu estou dizendo, eu estou te dizendo isso porque a próxima coisa é que é o desafio, é o desconhecido. A minha maneira de ser documentarista, por exemplo, eu não esmiuço falei certo, o tema até esgotar para poder fazer. Eu não trabalho assim.
Eu preciso saber, em linhas gerais, o que é aquilo. E uso o próprio cinema como investigação. Porque se eu souber tanto do que eu vou fazer, entendeu? Se eu souber o ponto, como o Coutinho sabia, da resposta que ia ser dada, para que eu vou fazer? O surpreendente é você se descobrir e descobrir o que você não conhece. Essa coisa que ele falou do Coutinho, que eu fiz um comentário aqui, é porque o Coutinho ele tinha uma linha de frente que ele mandava antes, e o Coutinho fazia essa investigação, a pessoa trazia para ele estudava bem aquilo, e quando ele ia, ele já tinha ele ia obedecer aquelas informações que ele recebeu e que ele montou na cabeça dele. Obedecia a si próprio, né? Obedecia a si próprio. Então ele, na verdade, ele não era surpreendido, ele apenas confirmava. Quer dizer, claro que ele era surpreendido. Claro que ele era surpreendido. Mas ele confirmava aquilo, ele tinha uma absoluta certeza daquilo. Eu sempre achei aquilo ali uma coisa meio... Não, eu acho uma coisa meio autoritária, entendeu? Ele fez um filme, ele até usou isso, quando ele editou o filme que ele fez sobre o Edifício Master, ele editou um DVD, aí ele me pediu para eu comentar aquilo que eu já tinha dito para ele. A fala daquilo que você me falou, porque ele queria aproveitar o fato de eu falar para testemunhar como ele fazia, entendeu? Era isso que era o objetivo dele. Então, o que eu comentei foi o seguinte, ele está filmando uma mulher, entendeu? Que fez uma coisa totalmente doida, porque ela estava disposta a se atirar lá do prédio, entendeu? Do Edifício Master, porque a vida dela estava uma merda. Então ela queria... Mas ela já estava com o pé do lado de fora da janela quando ela se lembrou que ela devia lá na casa, não sei o quê, Antônia Lux, uma porra dessa. Ela falou assim, pô, quem é que vai pagar aquele negócio? Ela arranjou aquele pretexto para continuar viva, entendeu? Botou o pé para dentro de casa e ficou, entendeu? Numa boa. E aí, comentando com ele, que essa é uma figura extraordinária, né? Arranjou um pretexto maravilhoso para ficar viva. Para morrer, ela já tinha. Ela já tinha todos os jeitos. Ela arranjou uma maneira de se safar. Aí ela faz... Porque eu gosto de fotografia. Tá vendo? Em geral, eu uso sempre e aponta assim, pro lado, entendeu? E ele tá filmando ela aqui, e ela tá apontando pro lado, entendeu? Bem, eu fiquei, como espectador, fiquei interessado em ver também aquelas fotografias que estavam ali na sala, né? Aí perguntei, ele falou assim, vem aqui, e você filmou as fotografias, Coutinho? Ele falou assim, não, pra quê? Eu não vou dramatizar o plano. Eu falei, cara, eu fiquei com vontade de ver as fotografias, entendeu? Ela apontou para lá, eu sei que tem lá aquele local da fotografia. Ele falou, não, mas eu não quero isso. Então ele falou assim, diga isso ali. Pô, ele queria que eu dissesse, eu disse. Ele botou lá no DVD essa coisa. Esse na cabeça dele era uma teoria a respeito de como ele se mantinha. Mas não é, o que ele está me dizendo é o seguinte, que ele tinha um filme anterior, já na cabeça dele, o qual ele não poderia mais fugir daquilo que ele pensou, entendeu? Quando, na verdade, a vida estava ali também, naquele plano. Não, eu não vou fazer isso assim porque esse é um drama, né? Então eu não posso fazer o drama, então eu vou ficar aqui parado. Bom, uma teoria é só uma teoria, né? Eu fiquei na curiosidade, botou isso no DVD. Eu acho que, sei lá, a mim não me... Ele não teria não se justifica pra mim, entendeu? Porque cinema é cinema. Pô, qual é? Quando a vida invade, né? Tem uma hora que a vida vem, bate na porta e fala assim, e aí, eu tô aqui. E você é humilde diante disso aí, entendeu? Se deixa levar. Sei lá, eu vejo dessa maneira. A opção dele também, né?
Era uma opção dele, era uma coisa rígida eu dele. fiz um filme sobre o Raul Seixas. E aí fui lá para entrevistar o Raul Seixas. Desculpa, fui lá para entrevistar o Paulo Coelho. E aí eu quis perguntar para o Paulo Coelho: foi você que apresentou Droga para o Raul? Como é que foi gravar? Como é que foi fazer o música tal? É difícil perguntar essas coisas para um cara que a gente já sabe tudo sobre ele, tudo sobre o Raul e tudo sobre aquela música. O que eu vou perguntar? Aí eu tive a ideia de pegar os livros dele, e aí eu fui obrigado a ler Paulo Coelho. Você está perdoado. Para tentar achar dentro do que ele escreveu perguntas para seduzi-lo na resposta. Eu acho que foi o máximo que eu consegui, foi isso. E aí a gente foi lendo, eu peguei meu assistente, a gente foi lendo, foi anotando, e fizemos umas 10 perguntas a partir, por exemplo, a gente encontrou lá a personagem criado por ele que tinha uma relação que parecia entre os dois, entendeu? Então eu fui adaptando as coisas. Isso, eu não podia imaginar que foi isso que ele ficou confiante nas entrevistas, porque ele estava meio assim de falar. Ele foi se abrindo de um jeito, porque ele viu assim, os caras leram meu livro. Que você se interessou. Né? Você... O cara leu meu livro. Agora eu li o livro para achar a pergunta. Então, mas o acaso, que o Valtinho acabou de dizer aqui, que você tem que estar disponível para o acaso, a mosca que... Vocês viram? Alguém viu? A mosca que aparece lá é um negócio tão eu costumo dizer que aquela mosca na sopa. A mosca A mosca na sopa. É a sorte que o goleiro tem de pegar o pênalti, entendeu? E eu peguei 3 pênaltis de uma vez só. 4. Eu peguei 4 pênaltis. Primeiro, você está entrevistando Paulo Coelho, já é um pênalti que você tem que pegar. Segundo, você está entrevistando o cara na Suíça, num apartamento que é uma coisa, o apartamento dele, uma coisa clean, além de grande, não sei o que, é uma coisa clean, assim. E você está entrevistando o Paulo Coelho ali e aparece uma mosca. Primeiro, segundo pênalti que eu pego. Aparece uma mosca. A mosca vem e pousa nele. Que maravilha, olha só aqui. E pousa nele. Aí ele está falando aqui do Raul e fala assim: ó o Raul. Ó o Raul, claro. Aí isso já tem uma outra ligação, que é a música que eles fizeram da mosca. Ó o Raul. Continua falando, a mosca. Aí ele falou assim: eu podia matar, mas não vou matar não. Engraçado, na Suíça não tem mosca. Ou seja, a relação dele com a mosca era a relação dele com o Raul, porque ele falou assim: eu podia matar, mas não vou matar não. E ele, de certa forma, foi responsável por aquilo do que aconteceu com o Raul, tal, não sei o quê. Terceiro pênalti. E aí a mosca continua no braço dele, aí ele faz assim: matou? 4º pênalti que eu peguei. Ele matou? Ele, não sei se ele matou, porque eu não vi a mosca morta, mas... então ele matou. Entendeu? Então, esse tipo de coisa, se eu tivesse me preparado de outra forma, com as perguntas convencionais, talvez aquela mosca, ele espantasse a mosca não viria. A mosca não viria, entendeu? A mosca não viria. Eu falei para um jornalista da Folha, quando a gente lançou o livro, eu falei para o jornalista da Folha, que eu tinha levado uma mosca no vidrinho. Você levou mesmo? O cara acreditou. Eu também. O cara acreditou. O cara falou: mas peraí, você levou, a mosca não morreu? Eu digo: não morreu não. E tal. Quando eu entendi que o cara estava... Falei: não, cara, a mosca era suíça mesmo. Falava suíço. Falava alemão, falava tudo. Agora, aí chega na montagem. Olha como são... É uma cadeia de coisas que você não... Se você não estiver atento, o acaso esbarra em você, você não vê. Você não vê. Chegou na você montagem, tem que estar aberto para perceber. Né? O Pablo, o editor, eu não sei, a introdução da música Mosca na Sopa começa com tum-dum, uma coisa assim. E ele sincronizou o tum-dum
da música com a pancada na mão. O cinema veio abaixo. O cinema veio abaixo, entendeu? Então foi uma sucessão. Se ele não tivesse dito mais nada, o Raul já estava pronto. É o balãozinho vermelho e azul, entendeu? Mas aquela cena do balão com a menininha... Isso como é que a gente vai saber? Ele estava lá junto. Do balão, no filme, não, em cima da terra, tava lá. A menina tava fazendo aquilo, ele deu a imagem, era linda a imagem. Tá com a mosca, o balão veio também. Não, a menina tá ali, é bonita o plano. É incrível, ali. E o problema é o tempo. Que eu podia ter usado aquilo e passar para outro lugar. Não. Agora, ficar olhando aquilo, com aquele vento batendo, era o tempo que é importante. Né? Cinema é tempo, cinema é tempo. Eu me lembro de uma coisa que eu fiz no Desafinado, que é uma cena do Rodrigo Santoro com a Cláudia Abreu. Eles se conhecem e ela leva ele para a casa dela. Só que eles ficam na porta da casa, entendeu? E o que está tocando ela se referiu à música do Pixinguinha. Ela falou assim, a música do Pixinguinha Carinhoso. Então a segunda parte da música, quando ela falou do Carinhoso, começou a tocar a primeira parte da música. Aí quando eles já estão andando na rua, é a segunda parte da música. Aí eles vêm até aqui e ficam na frente da casa, vai, não vai, tá, e se beijam. Aí tem um silêncio, a música acaba. E fica. Aí tem um beijo. Tem um silêncio absoluto. Não tem nada, você não ouve mais nada, a não ser aquela árvore ali e tal. Aí você vê o beijo. Né? Não tem nada, você não vai ver eles transarem, nada. Entendeu? É o beijo. Eu acho que o tempo do plano, a reflexão sobre ele, entendeu? Ela produz uma interpretação do espectador, induz o espectador a ver mais além do que simplesmente ele veria se o plano não demorasse nada e passasse. Agora ele vai reter esse plano. Esse plano não vai ser só do filme, vai ser dele, espectador. Ele agora vai interpretar aquilo enquanto aquilo está acontecendo. Né? Isso aqui é o barato do cinema, né? É lindo isso. Nisso, quem não ser um torcedor, mas um espectador literalmente. Que aquilo chegue a você do jeito que você está vendo. Exatamente. Não do jeito que você fez. Esse é que é o grande barato do cinema, gente, eu acho. E é o que fica na memória do espectador, muitas vezes. Pode até não ficar na memória, mas é o que ele sente naquele momento. Exatamente, esse tempo, entendeu? O tempo é incrível nisso aí. Bem, em cima da terra e embaixo do céu, aqui no Estação, como sempre. Em breve, mais encontros. Queria, antes que eles quiserem fazer também os últimos comentários, mas desde já pedir palmas pela participação. Uma honra, uma aula, né? Um luxo pra gente poder ouvir essas frases. Vamos trazer o negócio do Chateau, eu quero ver. Vamos. Fica a promessa, hein? Chateau partiu 1, 2, 3, quantas foi? O Chateau e o ET, né? O segundo ET. O segundo ET, tem que ver. Ameaça do espaço. Muito bom. Vai pegar o... Ótima noite. Vai pegar o...